Vamos iniciar hoje a aula número 10, que consiste no estudo de pilhas. Vamos examinar nessa aula, inicialmente, o conceito de pilha, a ideia de pilha. Em seguida, vamos descrever algoritmos de inserção e remoção de pilhas. E, finalmente, como um exemplo de aplicação de pilhas, vamos estudar notação polonesa. Bem, a estrutura de dados que nós vamos examinar, pilha, ela se destina a, digamos, a manipular eficientemente um determinado tipo de lista. Bem, repare o seguinte, se você tem uma lista, os elementos dessa lista, por hipótese, eles estão dispostos consecutivamente. Então, se nós queremos efetuar inserções e remoções, que são, aliás, as operações que normalmente são executadas em listas, se nós queremos efetuar inserções e remoções, para que eu possa utilizar a minha estrutura de dados de uma maneira eficiente, é necessário que eu não movimente outros elementos da minha lista, exceto aquele objeto da minha inserção ou da minha remoção. Então, nesse exemplo, se eu tenho uma lista em que os elementos são A, B, C, D e E, suponha que eu deseje remover o elemento C. Se eu remover o elemento C, por exemplo, então eu tenho que executar a seguinte operação. Primeiro, encontrar o C. Uma vez encontrado o C, eu tiro fora o C. O que acontece é que minha lista fica partida em dois pedaços, mas os elementos necessariamente devem ser consecutivos na lista. Então, o que eu teria que fazer? Eu teria que aproximar o B do D e, finalmente, o A do D. Ou seja, eu teria que efetuar movimentação nos elementos da lista, outros que não aquele que foi o objeto da remoção. Bem, então, uma lista que admite, digamos, um tratamento eficiente é aquela em que todas as remoções e inserções são efetuadas em suas extremidades. Então, exemplos de listas em que isso ocorre são pilhas, filas e decks. Nós vamos estudar esses três tipos de listas com, digamos, uma ênfase maior em pilhas e filas, que são estruturas de dados extremamente importantes. Bem, vamos apenas nessa tela mostrar de uma maneira, através de animação, o que eu mencionei na tela anterior. Nós desejamos remover o elemento C. Então, removemos o C e, no caso, houve a movimentação dos elementos D e E. Poderia ter havido as movimentações dos elementos A e B. Bem, o que é uma pilha no caso? Então, a pilha é uma lista especial em que todas as inserções e remoções se verificam somente em uma das extremidades. Bem, uma pilha pode ser visualizada como uma pilha de pratos, simplesmente. Daí o nome. Se eu tenho, digamos, um conjunto de pratos arrumados em forma de pilhas, de uma pilha, de fato. O nome que se utiliza, inclusive, é o mesmo. Bem, a parte de baixo, eu dou o nome de base da pilha. E a parte de cima, digamos, o prato mais acima, seria o topo da pilha. Se você tem uma pilha de pratos, que, digamos, modela exatamente o conceito de pilha, quando você vai colocar um prato, você vai colocar onde? Vai colocar em cima da pilha. Você jamais vai querer levantar aquela pilha toda para enfiar o prato por baixo, por exemplo. Então, a ideia é a seguinte, você quando coloca um prato, você coloca sempre em cima da pilha. Quando você vai retirar sempre um prato de cima da pilha também, do topo da pilha. Então, o topo, por definição, pilha onde ocorrem as inserções e as remoções.
Bem, como é que eu posso armazenar em um computador uma estrutura de dados desse tipo? Eu tenho dois tipos de maneiras possíveis, dependendo se eu estou em alocação sequencial ou não. Em alocação sequencial, eu posso utilizar vetores, por exemplo. E um ponteiro, no caso, vai me indicar sempre a posição do topo da pilha. Se eu estou em alocação não sequencial, a maneira de representar uma pilha é um pouco mais elaborada, mas é simples também. As operações básicas que nós faremos em pilhas, conforme eu mencionei, são a inserção e a remoção, que são as operações básicas que são efetuadas em qualquer tipo de estrutura de dados. Bem, eu tenho duas situações extremas. Pilhas vazias e pilhas cheias. Quais seriam as operações inválidas? Por exemplo, se eu tenho uma pilha vazia, retirar um elemento de uma pilha vazia. É como, digamos, um garçom querer tirar fora um prato de uma pilha quando ele observar que aquela pilha já não há mais prato nenhum. Os outros garçons já levaram tudo. Essa situação eu dou o nome de underflow. E eu tenho a situação oposta. A situação oposta significa que é a seguinte: toda pilha tem uma capacidade máxima. Por exemplo, numa pilha de pratos, se a pilha está disposta, digamos, entre duas prateleiras, a altura, o espaço que eu tenho disponível entre as prateleiras vai me dar a quantidade, vai me representar, no caso, a quantidade máxima de pratos que eu posso colocar naquela pilha. Então, se eu quiser colocar um a mais e estiver cheia, também não dá, é impossível. E essa situação dou o nome de overflow. De modo geral, vocês encontram na literatura o modelo pilha designado como LIFO. LIFO seriam os iniciais de Last In, First Out. Nós temos aqui um exemplo de operação de pilha. Inicialmente, nós vamos supor sempre que eu tenho uma pilha vazia. E, digamos, a pilha sempre, qualquer que seja ela, como nós estamos trabalhando sempre com objetos finitos, eu tenho uma quantidade máxima, eu tenho uma capacidade máxima para a pilha. No caso do exemplo, essa pilha, a quantidade máxima de elementos seria, conforme a tela está indicando, seria 5. A pilha só poderia conter no máximo 5 elementos, simultaneamente, né? Eu inicio numa situação em que a pilha esteja vazia. Então, o topo, eu lembro que eu tenho uma variável topo, que esse topo vai ser uma variável que vai me apontar para o elemento que é o topo da pilha. Então, na posição em que a pilha não contém qualquer elemento, eu tenho topo igual a 0, sempre. Bem, quando eu insiro um elemento, no caso eu vou inserir o elemento A, o topo avança para 1. Em seguida, eu vou inserir um outro elemento. Quando aí eu falo simplesmente o seguinte: vamos inserir o B. Automaticamente eu já sei que qualquer elemento novo a ser inserido vai entrar no topo da pilha. Eu não vou movimentar o A e colocar o B em cima do A. Vou colocar o B embaixo do A. Bem, o B vai ser sempre colocado acima do topo corrente. Então, ao entrar o B na pilha, o B entra acima do A e o topo passa para a posição 2. Em seguida vem uma ordem de remover elementos da pilha. Remover elemento da pilha significa que eu vou remover sempre o elemento que está no topo. Então, vou remover o B. Em seguida, inserir o elemento C. Isso significa que o C vai entrar acima do A, e o topo agora volta para a posição 2. Remover um elemento da pilha, então removo o C. Depois, remover um elemento da pilha, removo o A. O topo agora está na posição 0. Se eu, agora,
solicitar remover um novo elemento da pilha, vai ocorrer aquela condição de underflow, de pilha vazia. Isso vai ser detectado, o algoritmo vai detectar isso, porque o topo se encontraria na posição 0. Exemplo de operação de uma pilha, vamos ver uma animação em que há um exemplo de operação de pilha. A pilha, eu tenho 3 elementos aqui, A, B, C, e a pilha vai se dispor sempre verticalmente sobre essa linha vertical achoiada. Então, a posição topo igual a 0 implica corresponde a essa posição, a posição achoiada com a pilha vazia. Vamos inicialmente colocar um elemento A na pilha. O topo passou para 1, entrou o elemento B na pilha, o topo passou para 2, removi o B, o topo passou para 1, e agora inseri o C, topo igual a 2, removi o C, removi o A, e finalmente o topo passou para 0. E finalmente deu a condição de overflow. Ou seja, essa animação ilustrou a tela anterior. Bem, como é que seria o algoritmo de inserção? Bem, o algoritmo de inserção é bastante simples. A pilha inicialmente, a pilha se encontra armazenada num vetor P. A variável topo vai indicar sempre o topo da pilha. E o vetor P, vamos supor, N posições. O algoritmo de inserção na pilha P, então, pode ser descrito conforme se segue. Se o topo for diferente de M, então topo é igual a topo mais 1, P de topo é igual ao novo valor, se não é overflow. No caso, o M indica o número de posições N da minha pilha. Ou seja, N é o número de posições, o qual está representado pela quantidade M. A pilha vazia eu represento com topo igual a 0, e o overflow, eu lembro, é uma inserção com topo igual ao valor M. E a informação a ser inserida está representada através da variável novo valor. Vamos em seguida ver o algoritmo de remoção, que é bastante simples também. Novamente, a pilha se encontra armazenada no vetor P. A variável topo indica o topo da pilha. A situação de pilha vazia é indicada por topo igual a 0. Repare que no algoritmo de inserção eu não me incomodo com pilha vazia, me incomodo apenas com pilha cheia. E no algoritmo de remoção, naturalmente, me incomodo apenas com pilha vazia e não com pilha cheia. Então, no algoritmo de remoção, eu preciso me preocupar apenas com underflow. Então, o algoritmo está descrito a seguir. Se o topo é diferente de 0, então o lado é igual a P de topo. Aqui, no caso, o valor recuperado é a variável que vai conter o elemento que eu estou retirando da pilha. Então, eu faço topo igual a topo menos 1, que eu tenho que baixar o topo, porque eu retirei um elemento. E se por acaso, se não underflow, no caso, se não, se o caso topo não seja diferente de 0, se for igual a 0 no caso. De novo, a pilha vazia é representada com topo igual a 0, overflow é uma remoção com o valor topo igual a 0, e a informação a ser removida, conforme eu mencionei, ela será armazenada na variável denominada valor recuperado. Exercício. Bem, determinar a sequência de nós correspondente às remoções de uma pilha nos seguintes casos. Bem, nesse exercício daqui, como nos outros que se seguirão nessa aula, quando eu
indicar uma remoção, eu vou indicar apenas pela letra R, porque eu já sei que uma remoção eu vou sempre remover o elemento que se encontra no topo. Quando eu indicar uma inserção, essa inserção vai ser indicada pela letra I, para indicar que se trata de uma inserção, mas eu tenho que indicar quem que está sendo inserido. Então, por exemplo, se eu escrevo I1, significa que eu vou inserir o elemento 1, e assim por diante. Então, no caso, eu tenho o seguinte, eu tenho uma série de operações que serão efetuadas numa pilha. Eu quero saber qual será a ordem das remoções da pilha, que elementos que serão removidos da pilha. Então, no caso, eu tenho o seguinte, I1, I2, I3, quer dizer, insere 1, insere 2, insere 3. Depois remove. Depois insere 4, insere 5. Depois remove, remove. Depois insere o 6, remove, 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 e finalmente insere o 7. Então eu quero saber, dando essa sequência, qual é a ordem, qual a sequência obtida pela remoção da pilha. E o segundo exercício, a sequência dada é o seguinte, insere 1, insere 2, insere 3, remove, remove, insere 4, remove, remove, insere 5, remove, insere 6, remove, remove, insere 7. Vocês têm 3 minutos para fazer isso, é bastante simples. Eu lembro novamente que vocês devem interromper agora o avanço da tela e se dedicar ao exercício. E tentar, se possível, marcar o tempo e anotá-lo. Esse exercício dá para fazer em 3 minutos. A solução desse exercício é a seguinte. A sequência número 1 corresponde a 3, 5, 4, 6, 2, 1. E a sequência número 2 a 3, 2, 4, 1, 5, 6, e após o 6 ocorreu um underflow. Um outro exercício. Eu quero elaborar algoritmos de inserção e remoção para um conjunto de 2 pilhas agora, armazenadas em alocação sequencial que compartilham uma mesma memória de dimensão M. Aqui a ideia é a seguinte, repare, eu tenho uma pilha, uma certa pilha, e eu tenho uma outra pilha aqui. Tem 2 pilhas. Bem, o que pode acontecer é que uma das pilhas está bastante utilizada, tem muitos elementos. E numa outra pilha eu não tenho elementos, tem poucos elementos. E, digamos, o que pode acontecer é que, como a primeira pilha está carregada, tem uma quantidade de elementos muito grande, pode ocorrer um overflow nessa pilha, ou seja, eu tentar colocar um novo elemento e essa pilha se encontrar cheia, e a segunda pilha está, digamos, subutilizada, com poucos elementos. Então, para que eu possa, digamos, otimizar o espaço de memória, é possível resolver esse problema e eu trabalhar com as 2 pilhas numa mesma área de memória, da seguinte maneira. Então, suponha que agora eu vou, digamos, organizar a minha pilha horizontalmente. Então, eu tenho uma pilha organizada horizontalmente, em que o topo de uma pilha é o canto esquerdo. O topo da segunda pilha é o canto direito. Então, digamos, uma pilha, ela progride da esquerda para a direita e a segunda pilha, da direita para a esquerda. O que vai acontecer? Ambas as pilhas estão, digamos, compartilhando a mesma memória M. Então, o que ocorre é que isso me dá um aproveitamento melhor de memória, que pode ser, digamos, que eu não tenho um tamanho fixo de memória designado para cada um. Eu tenho uma capacidade máxima designada para ambas as pilhas. Os algoritmos ficam ligeirados, mas, obviamente, você tem um aproveitamento melhor de memória. Repare o seguinte, eu tenho que trabalhar com 2 topos, são 2 pilhas independentes.
Então, na pilha da esquerda, que é a pilha 1, eu tenho um topo 1 que me indica até onde que se desenvolve essa pilha. Se inicia no canto esquerdo e vai até uma certa posição. Essa posição é o topo 1. A pilha da direita, ela se inicia a base dela é no canto direito e ele vai até o topo 2, que é onde corresponde ao final dela, ao topo da segunda pilha. Eu quero que vocês desenvolvam algoritmos de inserção e remoção para essas pilhas. Para desenvolver esses algoritmos, eu designei 15 minutos, mas na realidade, se vocês levarem um pouco mais do que isso, não haveria o mínimo problema. Bem, antes de detalhar o algoritmo, eu apenas vou mencionar o seguinte. Nós temos as duas pilhas, que vamos chamar de P1 e P2, e o vetor P armazena ambas, P1 e P2. A pilha 1 se desenvolve, conforme eu já mencionei antes, da esquerda para a direita, e o topo dela será designado como topo 1. A pilha 2 se desenvolve da direita para a esquerda, e o topo dela será designado como topo 2. Na pilha 1, P1 é a base de sua pilha, conforme eu mencionei. E o topo 1 indica o seu topo. Na pilha 2, a posição P de M é a base. E o topo 2 indica o topo da pilha. Na situação inicial, ambas as pilhas estão vazias. Então eu tenho o topo de 1 igual a 0 e o topo 2 é M mais 1, indicando que não há nenhum elemento colocado na pilha 2. Naturalmente, quando eu tenho uma inserção, nesse caso, ou remoção, eu tenho que dizer em que pilha é que vai ocorrer a inserção ou aquela remoção. Bem, então o algoritmo de inserção em pilhas compartilhadas pode ser detalhado conforme se segue. Se o topo de 2 é diferente do topo de 1 mais 1, então, repare o seguinte, eu vou explicar essa linha antes de seguir. Qual seria a condição de overflow no caso? A condição de underflow nós sabemos. O underflow, no caso, ele é independente, tanto na pilha 1 quanto na pilha 2. Porque quando eu falo remover ou colocar um elemento, eu indico em que pilha que vai ser removido ou colocado aquele novo elemento. Então, a remoção eu posso ter, digamos, um underflow na pilha 1 e a pilha 2 está normal. Eu posso ter um underflow na pilha 2 e a pilha 1 está normal. Agora, o overflow ocorre simultaneamente nas duas, já que a memória é compartilhada. E qual seria a condição de overflow? A condição de overflow significa que as duas pilhas se encontraram. As duas pilhas se encontraram. Significa o quê? Que o topo da pilha 1 e o topo da pilha 2 estão em posições contíguas. Então, significa o quê? Significa que essa condição dada, que o topo 2 é igual ao topo de 1 mais 1. Essa condição implica, se eu tiver essa condição, significa que as duas pilhas que ocuparam totalmente a memória. Tudo bem. Se elas ocuparam totalmente a memória, não haveria problema nenhum, exceto se eu quiser efetuar uma operação de inserção em qualquer das duas pilhas. Então, se o topo de 2 for diferente do topo de 1 mais 1, eu posso inserir, tanto numa quanto noutra, indiscriminadamente. Então, B é uma variável booleana, que indica se B é verdadeiro, vai ocorrer inserção na pilha 1, já que eu falei que quando você vai inserir, você tem que dizer aonde que vai inserir, se na 1 ou na 2. Se o B for falso, a inserção vai ocorrer na pilha 2. Então, se o B for verdadeiro, eu vou fazer o seguinte, eu vou avançar o topo 1. Vou fazer topo de 1 igual ao topo de 1 mais 1, e vou fazer P de topo de 1 igual ao novo valor. Novo valor é aquele que vai ser colocado na pilha.
Se não, se o B for falso, então, significa que a inserção vai ocorrer na pilha 2. O que eu vou fazer? Aí eu vou decrescer o topo. Eu vou fazer topo de 2 igual a topo de 2 menos 1. P de topo de 2 é igual ao novo valor, se não, é overflow. Na situação inicial, eu tenho pilha vazia, tenho topo de 1 igual a 0, conforme eu já mencionei, e topo de 2 é igual a M mais 1. O algoritmo de remoção, ainda resolvendo aquele exercício, ele vai ser dado o seguinte. Se B, a variável booleana B, no caso, vai ser verdadeira quando a remoção ocorre na pilha 1 e vai ser falso quando a remoção ocorre na pilha 2. A situação inicial de pilha vazia é como antes, topo de 1 igual a 0 e topo de 2 igual a n mais 1. No primeiro caso, para a pilha 1, no segundo caso, para a pilha 2. Bem, se B for verdadeiro, significa que estou tratando da pilha 1, então eu vou perguntar se o topo de 1 for diferente de 0, eu estou removendo, né? Então eu vou perguntar se o topo de 1 é diferente de 0. Se ele for diferente de 0, eu vou pegar o elemento que está apontado para aquele topo, para aquela variável, que é o P de topo, e vou colocar no valor recuperado, que é o valor que vai conter o elemento que eu estou retirando da pilha. E vou fazer simplesmente topo de 1 igual a topo de 1 menos 1. Se não, se o topo de 1 for igual a 0, e eu peço para remover, é que ocorreu o underflow. Mas ocorreu o underflow aonde? Na pilha 1. Bem, se não agora ele se refere ao B ser falso. Se o B for falso, significa que eu estou tratando da pilha 2. Então, eu vou perguntar se o topo de 2 é diferente de n mais 1. Se for diferente, eu vou dizer que o valor recuperado é igual a P de topo. E vou também fazer topo de 2 igual a topo de 2 mais 1. Se não, eu sei que eu tenho um underflow na pilha 2. Bem, como aplicação, vamos estudar expressões em notação polonesa. Pelo menos introduzir esse assunto. Bem, esse assunto a gente vai introduzir da seguinte maneira. Bem, todos nós sabemos, talvez desde a escola primária, que quando você escreve uma expressão aritmética, podem ocorrer ambiguidades. Ambiguidade significa o seguinte: você não sabe que operação você deve fazer em primeiro lugar. Por exemplo, quando você escreve A mais B vezes C, você poderia pensar que você, digamos, inicialmente você quer fazer a operação A mais B. Se você tem 3 variáveis, A, B e C, você escreve A mais B vezes C. Se você faz a operação A mais B em primeiro lugar, pega o resultado e multiplica por C, você tem um resultado. Se você faz inicialmente a operação B vezes C e pega esse resultado, soma com A, de modo geral, você teria um outro resultado. Então, para contornar esse problema, o que se faz, o que se adota em matemática é uma convenção. A convenção é qual? Inicialmente, dado uma expressão aritmética, inicialmente você faria as operações de multiplicação e divisão. E depois você efetuaria as multiplicações de soma e subtração. Isso para quebrar essa ambiguidade. Bem, mas suponha que a expressão que você queira, você deseje efetuar inicialmente a operação de soma e depois a de multiplicação. Então, nesse caso, para quebrar essa convenção, você introduz o uso de parênteses. Então, se você quiser, digamos, efetuar inicialmente a soma e não a multiplicação, você vai escrever A mais B entre parênteses e depois vezes C. Tá, isso aqui digamos, são conhecimentos, talvez, da escola primária. Bem, você pode escrever isso daqui numa notação
que nós denominamos de completamente parentizada. Uma notação completamente parentizada é quando você introduz parênteses para cada operação que você vai efetuar. Cada operando, então, a cada operando deve corresponder um parênteses. Aí você pode dizer, bem, esses parênteses seriam supérfluos, porque eu já sei que operação eu executaria. Pode ser verdade, mas você pode necessitar deles quando você, digamos, está lidando com um computador em que você tem um programa de computador que vai tratar do uso de parênteses. Bem, suponha então uma expressão aritmética do tipo A vezes B menos C dividido por D. Então, você, digamos, efetuaria em primeiro lugar as operações de multiplicação e divisão pela convenção e depois, no caso, a operação de subtração. Então, essa expressão escrita em notação completamente parentizada, no caso os parênteses seriam supérfluos, mas só para ilustrar o que seria uma notação completamente parentizada, seria o seguinte: seria A vezes B, que seria uma operação que você faria possivelmente em primeiro lugar, entre parênteses. Depois, você teria um parêntese entre C dividido por D. E, finalmente, você teria um parêntese externo, englobando o resultado da operação A vezes B com o resultado da operação C dividido por D com uma subtração, indicando que você efetuaria a subtração, desses dois valores. Bem, só para repetir, que o número total de pares de parênteses, no caso, é igual ao número total de operações. Bem, a notação polonesa foi introduzida na década de 20 do século passado. E ela tem esse nome porque ela foi introduzida por um matemático polonês chamado Łukasiewicz. A ideia da notação polonesa era tentar escrever uma expressão aritmética numa notação tal que dispensasse o uso de parênteses e representasse exatamente aquilo que eu quero efetuar. Porque conforme nós vimos, e conforme vocês sabem, se você escreve assim, A mais B vezes C, e se você quer, digamos, efetuar inicialmente a soma A mais B, na notação tradicional você é obrigado a colocar parênteses. Bem, o que o Łukasiewicz fez foi ele descobrir uma maneira de você denotar as expressões, uma nova maneira de denotar as expressões matemáticas, de tal maneira que você possa fazer aquilo que você queira, porém sem colocar parênteses. Bem, essa descoberta desse matemático, ela passou, digamos, algumas décadas quase que esquecida, como uma, não propriamente esquecida, mas era apenas uma curiosidade matemática sem grandes aplicações, até que apareceu o computador. E após o aparecimento do computador, se verificou que digamos, que os compiladores, que são os programas de computadores que fazem a tradução da linguagem na qual você escreve um programa para a linguagem na qual está a chamada linguagem de máquina, a linguagem na qual será efetuada a computação propriamente dita dentro da eletrônica do computador, esses compiladores funcionam muito melhor e seriam muito mais rápidos se as expressões matemáticas fossem escritas diretamente em notação polonesa. A ideia é a seguinte: se a expressão não está em notação polonesa, você pode, digamos, dado uma expressão aritmética, se você desejar, digamos, computar, avaliar o valor daquela expressão matemática, você tem que correr a expressão diversas vezes para procurar qual é o parênteses mais interno. Você inicialmente teria que parentizar ela totalmente, segundo aquela definição que nós vimos, efetuar a utilidade de você parentizá-la
totalmente, é para você saber que operação você tem que efetuar em primeiro lugar. Em primeiro lugar, você tem que efetuar a operação correspondente ao parênteses mais interno. Então, você tem que procurar qual é o parênteses mais interno, efetuar aquela operação. Depois, novamente, entra de novo naquela expressão diversas vezes, até, digamos, você encontrar novamente parênteses mais interno. E assim por diante, até você calcular tudo. Na notação polonesa, é possível avaliar o cálculo de uma expressão aritmética em uma só varrida da expressão da esquerda para a direita. Acho que vocês podem ter ideia do poder dessa ferramenta para resolver expressões aritméticas, que são, digamos, é o que o computador faz mais correntemente. Isso, digamos, se tornou tão importante que existem, inclusive, computadores cuja eletrônica interna funciona à base da expressão da notação polonesa. Ou seja, não somente os programas utilizam, digamos, a notação polonesa, mas como a linguagem natural, a linguagem de máquina do computador, ela efetua expressões aritméticas diretamente em notação polonesa. Bem, na notação polonesa, os operadores ocorrem antes dos operandos, em cada operação. E a notação explicita quais operadores e em que ordem eles devem ser calculados. Conforme eu falei, ela dispensa o uso de parênteses sem ambiguidades. Por exemplo, na notação tradicional, se eu escrever a seguinte expressão, A vezes B menos C dividido por D. Bem, na notação polonesa, isso aqui seria traduzido da seguinte maneira. Eu colocaria o símbolo de vezes, depois A, B, o símbolo de divisão e depois C, D. A ideia é a seguinte, eu percorro a expressão, quando encontrar um operador, eu vou efetuar essa operação com os dois operandos que imediatamente lhe seguem. Então, nessa operação, eu teria menos vezes A, B dividido CD. Então, eu começo a varrer a expressão da esquerda para a direita. Então, eu tenho menos vezes. Bem, quando eu encontrei esse vezes, eu vou efetuar a operação de vezes com quem? Com A e B. Bem, depois eu continuo. Eu tenho a divisão C e D. Então, efetuo a divisão entre C e D. Sobrou quem? Sobrou a operação de menos e com dois valores que se seguem. Só que os dois valores que seguem o operador menos, no caso, já contém o resultado de A vezes B e o resultado de C dividido por D, respectivamente. Um outro exemplo, na notação tradicional, se eu escrever agora o seguinte, A vezes, abre parênteses, B menos C dividido por D. Fecha parênteses. Isso na notação polonesa seria escrito da seguinte maneira, vezes A dividido menos BCD. Nesse caso, quando eu fosse percorrer a expressão, repara, o primeiro operando em que eu tenho dois operadores, ao contrário, o primeiro operador em que eu tenho dois operandos explícitos atrás dele é quem? É o menos. Então eu tenho menos BC. Então eu efetuo B menos C. Bem, quando eu efetuo B menos C, o operador divisão contém em seguida ele dois operandos já explícitos. Esses operandos são a subtração B menos C, que já foi efetuada, e o D. Finalmente, dessa maneira, eu efetuo depois a operação de multiplicar o A pelo resultado seguinte. Bem, vocês podem ter achado complicado, até aceito.
Porém, há uma maneira mais simples de você fazer essa notação. É usar o que se chama de notação polonesa reversa, e essa é que é utilizada, de fato, nos computadores. Na notação polonesa reversa, ela difere um pouco daquela que eu ilustrei na tela anterior. Os operadores aparecem após os operandos. Então, se eu tenho uma operação a ser executada, para essa operação, os operadores sempre vêm após os operandos. E, conforme eu falei, essa notação polonesa reversa é utilizada em diversos equipamentos eletrônicos, não só em computadores, mas inclusive existem calculadoras cuja eletrônica interna opera em notação polonesa reversa. Bem, a ordem dos operandos na notação tradicional e na notação polonesa reversa, reversa ou não, no caso, é idêntica. Então é o seguinte, a ordem dos operandos não altera, não muda. O que pode mudar é a ordem dos operadores. E os operadores aparecem na ordem em que são calculados, exatamente na ordem que são calculados. Vamos ver um exemplo de notação polonesa reversa e vocês vão ver que é muito simples você passar, digamos, você entender por que aquela notação, porque ela dispensa, digamos, o uso do parênteses e por que ela representa exatamente a operação que eu desejo efetuar. Por exemplo, eu tenho a seguinte expressão, A vezes B menos C dividido por D. Se eu não coloquei parênteses nenhum, então vale a convenção. Não é? Bem, convenção significa que eu vou efetuar as operações de multiplicação e divisão inicialmente. Então, como é que seria isso em notação polonesa? Reversa. Repara, eu lembro, a ordem dos operandos é a mesma na notação inicial, na notação tradicional e na notação polonesa. Então, A, B, C e D vão aparecer na mesma ordem. Então, eu teria AB vezes CD dividido menos. Bem, então, eu vou mostrar como é que com uma varrida só nós podemos efetuar essa operação. Reparem, eu vou ter AB, então eu inicio da esquerda para a direita. Então, eu leio AB vezes, apareceu um operador. Então eu lembro o seguinte, sempre que aparece um operador, eu efetuo aquela operação com os dois últimos operandos ou resultados que eu tenho. Então, apareceu o primeiro operador que apareceu é vezes. Então, eu tenho AB vezes. Então, para mim, esse conjunto AB vezes se transformou num único operando agora. É como se fosse um único operando. É uma caixinha agora, que contém AB. Em vez de conter AB vezes, contém o resultado da multiplicação de A por B. Aí eu prossigo. Encontrei CD dividido. O que eu faço? Eu pego essa operação de divisão e vou dividir quem? Os dois últimos operandos. Quem são os dois últimos operandos? É C e D. Então eu vou dividir C por D. Então, o que restou da minha expressão? Restou, inicialmente, aquele AB vezes, para mim é uma coisa só agora, como se fosse um super operando, e que contém o resultado da multiplicação de A por B. E CD dividido é como se fosse um único operando contendo o resultado da divisão de C por D. Então apareceu finalmente o operando menos no final. Então eu vou efetuar a subtração dos dois últimos operandos que eu tenho. Os dois últimos operandos, no caso, são a aglutinação do AB vezes com CD dividido. Um outro exemplo agora em que, digamos, na dada equação em notação tradicional, eu tenho parênteses.
porque no primeiro exemplo não tinha parênteses. Então o exemplo agora é A vezes A parênteses, outro parênteses B menos C, dividido por D, fecha parênteses. Notação polonesa, eu escreveria simplesmente o seguinte: A, B, C, notação polonesa reversa. A, B, C menos D dividido vezes. Eu comentaria que nós, uma mera questão de que nós estamos acostumados desde a mais tenra infância a lidar com expressões aritméticas na forma tradicional como usualmente aparece. Se você ler uma expressão aritmética em notação polonesa, pode aparecer mais complicado para nós. Mas novamente, eu gostaria de enfatizar que essa é a maneira muito mais simples para qualquer máquina lidar com expressões aritméticas. Eu repito que uma expressão aritmética pode ser avaliada com uma só varrida, e ao passo que em notação polonesa, ao passo que na notação tradicional eu tenho que efetuar diversas leituras na minha expressão aritmética para poder avaliá-la, para poder calcular. Então o que o computador faz, muitas vezes, ele pega uma notação. Se você quando escreve uma notação em qualquer linguagem de computador, quando você quer calcular uma certa expressão, você escreve na notação tradicional. Então, existe um programa de computador que vai traduzir aquela notação tradicional para notação polonesa. Bem, voltando então ao segundo exemplo, que em notação tradicional seria A vezes A parênteses, B menos C, fecha, divide, D, fecha. A notação polonesa seria A, B, C menos D, divide, vezes. Vamos avaliar isso, avaliar o valor dessa expressão. Vou da esquerda para a direita, então vou lendo os operandos. A, B, C, menos. Então, nesse momento eu paro porque encontrei quem? Um operador. Então eu vou fazer quem? Eu vou efetuar aquela operação aplicada sobre os dois últimos operandos. Quais são os dois últimos operandos? B e C. Então eu vou efetuar a subtração B menos C. Sigo. Encontrei D. D é um operador, então pulo, não faço nada. Sigo. Encontrei quem? Encontrei um operando, dividido. Esse operando de divisão, então, esse operador, encontrei um operador, divisão. O operador de divisão, o que eu vou fazer com ele? Eu vou efetuar essa operação sobre os dois últimos operandos, ou sobre os dois últimos valores que eu tenho. Qual é o último valor que eu tenho? O último que eu tenho é D. E qual é o penúltimo que eu tenho? É B menos C. Então eu vou efetuar a operação de divisão entre B menos C com D. E finalmente eu chego ao último operador, que é o vezes, em que eu vou efetuar essa operação com os dois últimos operandos. Quais são os dois últimos operandos? O último deles é B menos C dividido por D, que já tem o resultado lá, e o penúltimo é o A. Então eu vou efetuar esse produto, e com isso eu consigo efetuar essa operação aritmética. Bem, o exercício, então, eu quero fazer o seguinte: escrever um algoritmo para converter uma expressão na notação tradicional completamente parentizada para a expressão polonesa reversa. Eu quero saber como fazer isso. Ou seja, eu tenho dado agora, dado uma expressão em notação tradicional, eu quero fazer um algoritmo para transformar essa notação em notação polonesa reversa. Ou seja, esses exemplos que eu dei, eu quero, digamos, uma maneira de automatizar isso, de como proceder para transformar uma equação da notação tradicional para a notação polonesa. Bem, em relação a esse algoritmo, eu peço ainda as seguintes coisas.
O algoritmo deve determinar a ordem e a posição dos operadores. Uma pilha deve ser utilizada. Então, por isso que esse exercício, digamos, é uma aplicação de pilha. Vocês vão efetuar inserções e remoções de pilhas. A ideia é o seguinte, que os operadores devem ser armazenados na pilha até que um fecha-parênteses seja encontrado. E eu tenho que supor que a minha operação, a minha expressão aritmética esteja completamente parentizada. Se ela não tiver, eu tenho que ter, digamos, um algoritmo prévio que vai transformar a minha expressão aritmética numa expressão aritmética totalmente parentizada. Essa passagem é mais simples, mas deve ser efetuada. O algoritmo para funcionar necessita esse passo prévio. Bem, então os operadores são armazenados na pilha até um fecha-parênteses. Você vai percorrendo a pilha até encontrar um fecha-parênteses. Bem, então o último operador armazenado corresponde exatamente à operação correspondente ao fecha-parênteses correspondente, né? O algoritmo, então, deve supor que a notação, conforme eu falei, que a expressão tradicional dada esteja completamente parentizada e esteja correta também. Se não estiver correta, então o algoritmo vai se perder. Ele pode se dar esse luxo, no caso. Bem, eu vou supor que a expressão dada encontra-se num vetor que vai ser designado por ESP, e a expressão convertida deve ser escrita no vetor, em outro vetor chamado POL. O tempo estimado aqui é em 15 minutos, mas eu diria o seguinte, se vocês conseguirem fazer esses exercícios num tempo igual ao dobro ou triplo disso, eu de minha parte estaria muito satisfeito. Bem, a solução do exercício proposto encontra-se nessa tela. A quantidade de detalhes é mais ou menos grande e vocês podem seguir o exercício e sua solução para eventualmente comparar com o que vocês conseguiram realizar. Caso vocês não tenham conseguido resolver esse algoritmo, certamente eu diria que isso não é motivo para desespero. Vocês podem fazer, no caso, tentar estudar a solução para ver se consegue entendê-la. Bem, como exercício final da parte de pilhas, eu vou dar o seguinte exercício agora. As seguintes transparências as seguintes telas, vão conter os exercícios finais. Bem, eu suponho que eu tenho uma sequência de inteiros, 1, 2 até n, e seja essa sequência. E esses elementos são inseridos numa pilha P em ordem crescente, ou seja, primeiro é inserido o 1, depois o 2, depois o 3 e assim por diante. Agora, as remoções podem ocorrer a qualquer instante. Ou seja, sempre que eu vou inserir o 1, depois o 2, depois que eu inserir o 2, eu posso inserir o 3 e assim por diante. Porém, remoções podem ocorrer a qualquer momento. Bem, vou respeitar unicamente a condição de underflow. Claro, se eu inserir 3 elementos na pilha, eu não posso remover mais do que 3. Eu vou dizer que uma dada permutação é admissível se essa permutação é formada por uma sequência de elementos de S que corresponde a alguma ordem válida das remoções. Ou seja, por exemplo, esse conceito está ilustrado em seguida. Se eu tenho S igual a 3 elementos, S igual a 1, 2, 3. Então a sequência 3, 2, 1 é admissível. Por que a sequência 3, 2, 1 é admissível? Repito, a sequência é admissível quando existir uma ordem das remoções que seja igual a essa sequência. E, em suma, é isso. Então a sequência 3, 2, 1
é admissível por quê? Porque repare o seguinte, eu vou escolher as remoções de tal maneira a obter o 3, 2, 1. Eu coloco 1, depois coloco 2, depois coloco 3. Em seguida, removo 3, removo 2, removo 1. Qual é a ordem das remoções que eu obtive? 3, 2, 1. Então, a sequência 3, 2, 1 é uma sequência admissível. Por exemplo, a sequência 2, 3, 1 também é admissível. Por que a sequência 2, 3, 1 é admissível? Porque eu faço o seguinte, faço uma inclusão, só posso colocar, eu lembro que as inclusões são estritamente em ordem sequencial. Então eu vou fazer uma inclusão, vou incluir o 1. Vou incluir novamente o 2. Eu vou fazer uma nova inclusão, incluir o 2. Então agora eu vou fazer uma remoção. Então removo o 2. Removi o 2. Faço agora uma nova inclusão. Repare que nesse momento a pilha contém apenas o 1. O 2 já foi embora. Então quando eu fizer a inclusão, uma nova inclusão, vai entrar o elemento 3 acima do 1. Então entrou o elemento 3. Faço a remoção. Quem é o elemento que está no topo da pilha? É o 3. Então, se a minha sequência de remoções iniciava-se por 2, agora tem 2, 3. Faço uma nova remoção, removi o 1, então ficou com 2, 3, 1. Então, isso é a sequência 2, 3, 1 é admissível. Finalmente, vou mostrar que a sequência 3, 1, 2 não é admissível. Por que não é admissível? Bem, o elemento 3 é o primeiro a ser removido. Para que o elemento 3 seja o primeiro a ser removido, ele tem que estar no topo da pilha. Mas para que o elemento 3 esteja no topo da pilha, é necessário que o 1 e o 2 sejam inseridos na pilha antes do 3. Então, a única configuração possível para que o elemento 3 seja o primeiro a ser removido, é que a pilha contenha 1, 2 e 3 com 3 no topo. Aí eu removo 3. Mas nesse caso, qual é o elemento que aparece depois que eu removi o 3? Que aparece no topo é o 2. Então, eu não posso ter, após o 3, eu não posso ter a configuração 3, 1, 2. Então, não existe nenhuma configuração, nenhuma ordem de remoções possíveis que me conduza à permutação 3, 1, 2. Então, eu chego à conclusão que 3, 1, 2 é uma sequência não admissível. Então, o exercício consiste no seguinte, remover as questões abaixo. Primeiro, escrever todas as permutações de 1, 2, 3, 4. E depois, mostrar que a permutação. Eu quero inicialmente, só para fixar, que você escreva as permutações de 1, 2, 3, 4. Não são muitas, 24. E mostrar que uma permutação P1, P2, P3, etc., Pn é admissível se somente se não existirem índices I, J, K que satisfazem as seguintes condições. I menor que J, menor que K, e PJ ao mesmo tempo menor que PK, menor que PI. Esse exercício, digamos, assim como na tela anterior, nós mostramos um caso em que eu tinha uma permutação não admissível, e eu perguntaria por que o 3, 1, 2 é não admissível, como é que eu posso generalizar esse resultado? Então, esse exercício pede exatamente para vocês efetuarem uma prova matemática de condições que são necessárias e suficientes para a existência de uma permutação não admissível. A permutação é não admissível exatamente quando ocorre essa condição. Você existirem 3 índices, I, J, K, I menor que J e menor que K, e ao mesmo tempo você ter PJ menor que PK, menor que PI. No caso, é fácil verificar que, concluir aplicando essa condição, que
que a permutação 3, 1, 2 é não admissível. Esse exercício, eu informo, eu espero que vocês consigam fazê-lo, não é nenhum bicho de 7 cabeças, mas também não é direto. Vocês vão ter que fazer uma prova matemática mostrando que a condição, mostrando duas coisas, que a condição é necessária e depois que a condição é suficiente. Então esse é o final da aula do número 10, onde nós estudamos a estrutura de dados especial denominada pilha.